Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num verdadeiro tesouro da Serra da Mantiqueira, Gonçalves, lá em Minas Gerais. Vamos juntos descobrir o que faz essa cidadezinha ser um refúgio tão especial, sabe? Um lugar para quem busca autenticidade, natureza e, claro, uma gastronomia que é de outro mundo. Olha, se tem uma frase que define a alma de Gonçalves, é essa aqui. É montanha, mas também é roça. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o lugar consegue unir de um jeito único a sofisticação de um destino de serra com a simplicidade, com o charme autêntico da vida no campo. É justamente essa dualidade que faz de lá um lugar tão especial. E essa identidade e essa autenticidade fica muito clara quando a gente compara com outros lugares, né? Pensa só, não é o turismo superlotado de Campos do Jordão, nem aquele romantismo mais temático de Monte Verde. Gonçalves oferece uma coisa mais genuína. Lá, o luxo está na simplicidade, sabe? Num estilo de vida conectado de verdade com a terra. É um lugar para se desligar do ver e ser visto e se reconectar com o que realmente importa. Bom, vamos começar então pelo que salta aos olhos primeiro, a natureza. Que natureza, gente! Afinal, a gente está falando da Serra da Mantiqueira, um dos cantos mais altos e verdes do Brasil. E a resposta é sempre um grande sim. Gonçalves é um convite aberto para a aventura, para a exploração, seja a pé, de carro ou simplesmente parando para contemplar a paisagem. E o legal é que tem opção para todo tipo de energia, para todo tipo de pique. E falando em aventura, olha, a variedade de trilhas é impressionante. A Pedra do Forno, por exemplo, é daquelas mais desafiadoras, que exige um folgo, mas que te recompensa com uma vista de 360 graus que... Nossa, vale cada passo. Já a Pedra do Cruzeiro é uma subida mais tranquila que tem até um ar de peregrinação. O ponto principal é que cada trilha te mostra a Mantiqueira de um jeito novo, de um ângulo deslumbrante. E claro, depois do esforço da trilha, nada como uma cachoeira para lavar a alma, não é? A Cachoeira do Simão, por exemplo, é perfeita para aquele mergulho rápido, super revigorante. Já a dos Henriques é um convite para passar o dia, relaxar. A água é sempre gelada, não vou mentir, mas a energia do lugar compensa qualquer arrepio, pode acreditar. E agora, a gente chega num dos pilares da experiência em Gonçalves, a gastronomia. E aqui, gente, comer bem não é só uma opção, é parte essencial do passeio, é o coração do lugar. Para entender a força disso, olha só esse dado. A população da cidade cresceu 12,2%. Isso é 3 vezes a média do estado. E sabe por quê? Por causa de ex-turistas que se apaixonaram tanto pelo lugar que decidiram ficar e abrir restaurantes. Isso vai muito além de ter comida boa, sabe? Isso mostra como a gastronomia moldou a identidade de Gonçalves. Então, como é que a gente mergulha nesse universo? Bom, esse roteiro aqui é um ótimo começo. A feira de orgânicos no sábado, nossa, é o coração da comunidade pulsando ali, a vitrine de todos os sabores locais. E uma visita a um alambique ou a uma vinícola te conecta direto com a origem, com a história do que você está provando. E aqui está o pulo do gato do agroturismo em Gonçalves. Lugares como o Queijo do Baú não vendem só produtos, eles oferecem uma experiência. É a prosa boa, a conversa sem pressa com quem produz. Isso enriquece qualquer degustação. É o que cria aquela memória afetiva com o lugar e com as pessoas de lá. E, claro, a viagem não fica completa se a gente não levar um pouquinho desses sabores para casa, né? Os queijos artesanais, as cachaças, o azeite da região que é premiadíssimo. Cada um desses itens é um jeito de fazer a experiência de Gonçalves durar um pouquinho mais. Ok, a gente já falou de aventura, de trilha, de comida boa, mas tem um terceiro elemento em Gonçalves que é talvez o mais importante de todos. A permissão para simplesmente relaxar. E eles têm um nome para isso que é genial. Licença poética. É a licença poética para não fazer nada, é isso mesmo. A própria cidade parece-te dar essa permissão. Numa tarde de chuva, a melhor atividade pode ser só sentar com um café quentinho e olhar pela janela. É um convite para a gente abandonar a pressa e aquela necessidade de preencher cada segundo com alguma coisa. E para entrar de cabeça nesse clima de tranquilidade, a escolha de onde ficar é fundamental. Ficar no centrinho é super prático, né? Você faz tudo a pé. Mas a zona rural te oferece isolamento, silêncio e aquelas vistas da montanha que parecem pintura, direto da sua janela. A decisão depende muito do tipo de refúgio que cada um está procurando. E a opção é o que não falta, viu? Tem desde o chalé mais simples e super aconchegante, com lareira para as noites frias, até pousadas mais luxuosas com todo o conforto. Mas o objetivo é sempre o mesmo:
Criar um ambiente de acolhimento, de descanso, de refúgio mesmo. Ok, então vamos para a parte prática? Com tudo isso em mente, como é que a gente planeja a viagem ideal para Gonçalves? Primeira coisa, quando ir? A escolha da época faz toda a diferença. Como dá para ver aqui, o verão é mais chuvoso, o que é ótimo para ver as cachoeiras com força total e a vegetação bem verdinha. Já o inverno é seco, mais frio, perfeito para as trilhas com aquele céu azul e para curtir uma lareira à noite. São duas Gonçalves diferentes, sabe? Mas as duas são igualmente incríveis. E um dos grandes trunfos de Gonçalves é a localização. Para quem está em São Paulo, por exemplo, são só uns 190 quilómetros de distância. Ou seja, é o destino perfeito para aquela escapada de fim de semana que recarrega todas as energias. E para fechar, um checklist rapidinho, mas que vale ouro. Primeiro, carro é indispensável, principalmente para explorar as estradinhas de terra. Segundo, se for para a zona rural, se prepare para desconexão, porque a internet falha. Baixe os mapas antes. E reserve tudo com antecedência, especialmente nos fins de semana para não ter dor de cabeça. E a última dica, a cidade ferve de sexta a domingo. Então, se for no meio da semana, cheque o que vai estar aberto. E é isso, Gonçalves é essa mistura única de natureza, de gastronomia de primeira e, acima de tudo, de tranquilidade. É mais que um destino, sabe? É uma experiência. Então a pergunta que fica no ar é: será que Gonçalves é o seu próximo refúgio? A resposta? Quem sabe? Tá esperando numa estradinha de terra lá na Mantiqueira.